Olá, tenho aqui comigo o Tiago Marcelino Marques, que é advogado coordenador da área de laboral e segurança social da RSA, Rede de Serviços de Advocacia, que nos vai aqui ajudar a perceber quais as principais alterações que estão previstas ou que estão em cima da mesa ao Código do Trabalho e também algumas implicações das várias alterações excepcionais à lei que temos vindo a assistir durante esta pandemia. Obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. Começo então aqui pelo tema das principais alterações ao Código do Trabalho que estão a ser ponderadas. Na sua perspectiva, quais é que irão mesmo avançar? Temos aqui, por exemplo, a regulamentação e enquadramento do teletrabalho, que enfim que está muito na ordem do dia, eventualmente será uma delas. O que é que destacaria? Primeiro, antes de mais, boa tarde. Efetivamente, ainda a semana passada, há 2 semanas, cerca de 2 semanas, ouvimos o Governo, nas palavras da Ministra do Trabalho, a dizer que efetivamente a alteração ao Código de Trabalho está em cima da mesa. Nas palavras dela, não só meras alterações a alguns institutos, mas sim uma revisão global ao Código. Efetivamente, a que chama mais a atenção destas medidas será o teletrabalho, que definitivamente veio para ficar. De referir que o teletrabalho é um instituto do Código de Trabalho que já estava previsto desde o seu início, desde o Código, na sua versão de 2009, que já tínhamos o Código de Trabalho. No entanto, o teletrabalho só se aplicava, fora destas medidas de exceção que estamos a viver, em situações muito pontuais, ou seja, a pessoas, trabalhadores com filhos menores de 3 anos, em situações de violência doméstica. Só em situações muito pontuais é que se aplicaria a questão do teletrabalho, ao contrário já de outros países na Europa, onde já se aplica, onde é uma escolha entre o trabalhador e a empresa avançarem para um contrato de teletrabalho puro e duro e não uma prestação de trabalho presencial. No entanto, já foi anunciado e todos nós sentimos que o teletrabalho veio para ficar. Do meu lado, sou um fervoroso adepto do teletrabalho. Acho que é uma ferramenta de trabalho ótima, quer para trabalhadores, quer para empresas. E dou-vos essa nota. Enfim, estamos aqui nesta situação de pandemia e no início da pandemia tivemos a questão do teletrabalho, com os filhos em casa, com as aulas. Isso, evidentemente, não era o lado bom do teletrabalho, que todos nós tivemos que viver com isso. Agora, se virmos o lado bom, efetivamente, do teletrabalho para o trabalhador, que será não ter que fazer, a maior parte dos trabalhadores, 1 hora de deslocação para o trabalho, mais 1 hora de deslocação de trabalho para casa, ao fim do dia, e estar em sua casa, conseguir organizar o seu trabalho. Aqueles que têm filhos, vão levar os filhos à escola e depois têm o seu dia para trabalhar de uma forma perfeitamente descontraída. Acho que esta ferramenta do teletrabalho é perfeita. Efetivamente, é perfeita porque temos aqui uma vertente de divisão entre o tempo pessoal e o tempo de trabalho que fica, não direi ao critério do trabalhador, mas quase. Do lado das empresas, é uma grande mais-valia esta figura do teletrabalho. Se pensarmos em termos de logística de espaço, numa empresa que tenha 100 trabalhadores que façam o seu trabalho em teletrabalho, poderá ter umas instalações 1/10 do tamanho, muito mais pequenas, com salas de reuniões, um ou outro gabinete, e consegue ter uma mobilidade muito maior, ir para onde quer, e não, muitas vezes, com os preços dos escritórios, ter que se sujeitar aonde é possível estar. E, por outro lado, também, ao mesmo tempo, há uma maior mobilidade, ou seja, deixa de existir um espaço físico próprio para cada trabalhador, passa a existir uma mesa de trabalho. Vem um trabalhador em determinado dia, que tem que ir ao escritório, faz o seu trabalho numa secretária que deixa de ser a sua. Isso para uma empresa, em termos de custos e de logística, é muito importante. Acho que esta oportunidade que, enfim, de uma forma menos boa nos apareceu, deverá ser agarrada pela maior parte das empresas e explorada ao máximo. Outras questões que estão a ser
trabalhadas, enfim, que ainda estão um pouco no segredo dos deuses destas alterações ao Código de Trabalho, isto porque veio a Ministra do Trabalho dizer que, antes de mais, as alterações ao Código de Trabalho têm que ser negociadas com a concertação a nível de concertação social, portanto, e que o serão feitas, ela já anunciou, ao longo do ano de 2021 para serem implementadas no ano de 2022. Portanto, não é uma coisa que vai acontecer num futuro imediato. Será uma situação a médio prazo. Das medidas mais importantes que já se sabe até agora, prende-se com os critérios das indemnizações no que concerne os despedimentos coletivos, as caducidades de contrato de trabalho, que o histórico destes últimos anos fizeram com que se reduzisse os dias referentes à indemnização a quando da cessação do contrato de trabalho, mas, enfim, daquilo que nos foi dado a conhecer, parece que há neste momento uma tendência para que a situação se inverta, ou seja, que comecem a aumentar os valores de indemnização. Voltemos um bocadinho ao que era antes em termos de valores de indemnização. Efetivamente assim, isto não está dependente de nós, está muito dependente também da economia, não é? Nós vínhamos a atravessar uma economia em crescendo até chegarmos a esta pandemia, o que nos permitia poder chegar a essas perspectivas de um aumento de maiores indemnizações. Com a pandemia, enfim, Portugal está muito dependente da economia mundial, portanto, não será algo que esteja propriamente no poder do governo que estiver no momento no poder. Mas são boas perspectivas que se antevêem como medidas para serem alteradas, que serão essas indemnizações das caducidades, das várias formas de caducidade dos contratos de trabalho. E acha que as empresas veem essas medidas com bons olhos também? Não por uma questão, enfim, mais do que o dinheiro, mais do que a questão do dinheiro a pagar quando das indemnizações. Isso tem a segunda questão que também foi trazida pela Troika, que queria implementar em Portugal na altura, que era alguma flexibilidade para as empresas se conseguirem gerir em termos de pessoal. Ou seja, é evidente que se eu tenho que pagar um mês por cada ano de trabalho, é mais difícil conseguir despedir alguém do que se tiver que pagar 12 dias. Isto aqui entramos no mundo depois das finanças e das matemáticas. Se bem que também estou um bocado apreensivo e curioso para tentar perceber se estas medidas de negociação, nestas formas de cessação, também irá um bocadinho mais à frente e na liberdade da cessação ou não dos contratos de trabalho. Quero dizer, neste momento são conhecidas as formas de cessação de contrato de trabalho, estão previstas no Código de Trabalho, são poucas, são 3, 4 medidas e são muito rígidas. Portanto, o que é que acontece? Ou se cai exatamente o preenchimento daqueles requisitos, ou então, muito dificilmente, uma entidade patronal conseguirá resolver um contrato de trabalho que não seja por acordo com o trabalhador. Se é verdade que, por um lado, dá muita segurança ao trabalhador, por outro lado, para a entidade patronal, também será mais complicado conseguir, muitas vezes, reestruturar uma empresa. Mas, enfim, todo o direito, com especial enfoque ao direito laboral, é muito feito à base de equilíbrios, não é? Portanto, é este equilíbrio que nós estamos expectantes em tentar perceber o que é que vai acontecer. Como é que vai ser esta gestão de equilíbrios? Referiu aqui que estas medidas, estas alterações que estão a ser discutidas e faladas, provavelmente só serão para entrar em vigor em 2022. Exatamente. É essa indicação. Diga. Ia-lhe perguntar se em relação ao teletrabalho também, não é? Porque é uma coisa que está tão na ordem. Em relação ao teletrabalho também, esperemos que, enfim, isto como são, neste momento, o teletrabalho, a forma de teletrabalho que nós conhecemos, que está em vigor, é no âmbito de medidas excepcionais. Vamos ver se eventualmente essas medidas excepcionais se vão prolongar durante todo o ano de 2021
e que Até faça com depois. que se ganhe aqui tempo no âmbito da negociação para chegarmos a 2022 e aí, enfim, com a alteração ao código, já termos uma nova ferramenta do teletrabalho com novas medidas de uma forma Flexível. mais elástica de trabalhar este teletrabalho. E em que é que acha que vão consistir exatamente as principais diferenças entre aquilo que existe agora, que, como referiu, é muito básico, digamos assim, entre aspas, e aquilo que possa ser uma regulamentação mais enquadrada com a realidade? Há aqui alguns temas que ficam como chave. Há aqui uma grande questão que já vem sendo debatida há muitos anos e que envolve a questão da vigilância por parte da entidade patronal aos trabalhadores e a questão da proteção de dados, não é? Porque se nós vamos para o nosso local de trabalho e temos um horário de trabalho bem definido, não é? E que aí estamos sob a alçada do poder disciplinar da entidade patronal das 9 às 5, das 9 às 6, o que é que seja, naquele horário de trabalho, quando saímos do nosso local de trabalho, temos a nossa vida pessoal, ponto. Questão diferente é, nós estamos em casa e de um momento para o outro deixamos de estar a trabalhar para estarmos em casa, na nossa vida pessoal. Ora, esse controlo com os meios informáticos que hoje em dia há à disposição, por parte das empresas, das entidades patronais, é muito fácil cair em tentação de se perceber se o trabalhador está a trabalhar, não está a trabalhar, a que horas acabou, a que horas não acabou, e sobretudo é muito fácil pensar, ok, está bem, ele está mesmo em casa, ele está mesmo com o computador, portanto eu posso lhe enviar mais um e-mail, mais um trabalho, um cliente a mesma coisa, portanto o local é o mesmo, é muito fácil resvalar e passar o horário de trabalho. Portanto, essa é uma das grandes questões de como é que se vai controlar isso. A Comissão Nacional de Proteção de Dados já tem vários pareceres sobre isso e tenta ao máximo controlar os ímpetos de trabalho e com que o horário de trabalho efetivamente seja cumprido. Tem-se falado Mas muito não do é direito a fácil. desligar, não é? Da questão do direito a A questão desligar. de desconexão, é uma questão de desconexão mesmo. Mas não é fácil, e não é fácil, e em termos históricos é uma questão que já se debate há muitos anos em Portugal, e nunca houve vontade do legislador em avançar nessa regulamentação. Portanto, já houve algumas iniciativas de alguns partidos políticos de avançar com essa questão da desconexão, de ser efetivamente regulamentado, de como é que se deveria proceder em termos práticos, mas depois, quando se tenta passar à prática, nunca foi aprovado nenhum diploma em que efetivamente isso esteja regulamentado como é que se deve proceder em termos de teletrabalho. Também é aí um dos desafios para 2021, na alteração ao Código de Trabalho, de conseguir perceber como é que vão conseguir regulamentar essa questão de desconexão e de vigilância por parte da entidade patronal e também o contrário, do trabalhador que está a trabalhar e ter a certeza que efetivamente está a trabalhar, não está em casa a fingir que trabalha, digamos. Pois, claro, exatamente. Há sempre, é a tal questão do equilíbrio, tem que haver sempre um equilíbrio. Claro. Referiu aqui em relação ao teletrabalho que é possível que aquilo que vai acontecer em 2021 é uma extensão da medida excepcional que se tem verificado agora durante a pandemia e o teletrabalho é apenas uma delas. Durante este já longo período que levamos de pandemia têm sido várias as leis que têm saído a título excepcional. Quais é que ainda vigoram nesta altura que já estamos no fim do ano? Por incrível que pareça, ainda vigoram todas. O que tem acontecido, é que tem havido aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos, tem existido aqui uma alteração de nomes, por exemplo, a questão do layoff, a questão mais conhecidas, das medidas extraordinárias mais conhecidas por todos, é a questão do layoff simplificado, enfim. Foi para mim uma infelicidade o nome que lhe deram do layoff simplificado, porque há muita tendência de fazer a comparação com o layoff tradicional que está previsto no Código de Trabalho e daquilo que se lê do primeiro diploma do layoff simplificado não foi de todo essa a intenção do Governo. Agora, também ninguém estava preparado para o que nos aconteceu e também não podemos culpar este Governo de ter agido em cima do joelho com estas alterações. Olhar para trás e criticar muitas vezes é fácil, agora fazer em cima do joelho por vezes é que é um bocado complicado, não é? Daí que estamos a falar de março, desde fevereiro, março, até aos dias de hoje,
tem-se assistido aqui a algumas alterações relativamente, por exemplo, à figura do layoff. Tem-se tentado adequar ao momento em que estamos a passar. O que também não é fácil, porque se nós virmos a evolução da nossa pandemia, nós tivemos altos e baixos. Portanto, nós temos que ir um bocadinho atrás do prejuízo. Muitas vezes fala-se na questão do navegar à vista e ir trabalhando consoante as coisas vão acontecendo. Agora, eu também tento pôr no lado do legislador, no lado do governo, e tentar perceber. Se eu vou avançar com medidas a médio prazo, eu não sei o que é que vai acontecer em termos pandémicos. Como é que vai evoluir? Se os casos vão aumentar, se os casos vão subir, se eu posso aliviar, se eu tenho que restringir as medidas. Portanto, eu até posso pensar a médio prazo e depois tudo aquilo que eu pensei não vai ser possível implementar porque, felizmente ou infelizmente, as questões da pandemia sofreram uma alteração que não estava previsto. Portanto, isto, por enquanto, temos todos que continuar a navegar aqui um bocadinho à vista e nos adaptando ao que está a acontecer. Evidentemente que neste período de 9 meses, certamente há questões que já foram identificadas, que estavam mal e que estarão a ser trabalhadas. E adaptando e atualizando as medidas excepcionais, não é? Como referiu. Exatamente. Mas como lhe dizia, por enquanto, as medidas, a esmagadora maioria das medidas excepcionais que nós conhecemos em março, ainda hoje estão em vigor. Foi sendo ajustadas e adaptadas para aquilo que estamos a passar hoje em dia. Foram ser melhorados, alterados, é uma questão de ajuste. Questão diferente que estamos aqui também a falar, podemos aqui falar, será depois da forma como essas medidas são transmitidas e da possibilidade de acesso e da burocratização que essas medidas envolvem. Isso é todo um outro patamar de discussão que terei todo o gosto também aqui em desenvolver, que também acho, muito sinceramente, a primeira vez que eu li o diploma do layoff simplificado, tinha pouco de simples. Ok, diga? Tinha pouco de simples, de simplificado. Não tinha, ao contrário, era muito simples. Ok. Simplesmente, depois os nossos órgãos, desde a Segurança Social e todas as pessoas, todos os lobbies envolvidos que tentaram, de alguma forma, lutar contra uma eventual crise que aí estivesse a surgir, complicaram o que era simples. A primeira leitura que eu fiz do layoff simplificado foi uma leitura, eventualmente, de um diploma demasiado simplista, que era o preenchimento de 3 requisitos e era só pedir e os apoios estavam devidamente deferidos. Agora, se nós pensarmos numa máquina como a Segurança Social, que é altamente burocrata, altamente pesada, e depois o nível de crise que infelizmente se atingiu em Portugal, em termos de economia, com milhares de empresas a quererem os apoios estatais, nomeadamente do layoff simplificado, quando pensamos nesses números gigantescos e numa máquina que não está habituada a trabalhar com celeridade, a ter que deferir esses pedidos, infelizmente o que aconteceu foi um desastre total. São empresas a ter que sobreviver, porque o nosso tecido empresarial é constituído pela esmagadora maioria de empresas, são pequenas empresas, que sobrevivem graças à faturação desse próprio mês, não têm tesouraria para suportar meses a fio sem receber. E este diploma o que veio dizer foi: vocês, empresa, pagam primeiro aos trabalhadores, fazem o vosso pedido de reembolso à Segurança Social e automaticamente a Segurança Social reembolsa. Ora, isso não aconteceu. As empresas suportaram os primeiros meses, o primeiro mês, foi pedir à Segurança Social e a Segurança Social começou a demorar meses para pagar. Sempre com questões, sempre a pedir mais documentação e as empresas começaram a ficar com a torneira fechada, sem dinheiro em caixa para pagar. E como não podiam desenvolver a sua atividade, isto foi um novelo, foi uma bola de neve que foi crescendo e as empresas viram-se completamente sufocadas. Ora, não foi de todo esse o espírito que eu acho que esse diploma apareceu. Antes, pelo contrário, foi para aliviar e ajudar as empresas. E esta agora, forma progressiva, que é o que seguiu ao layoff simplificado, já veio emendar essa falha, digamos assim? Eu julgo que não, porque a máquina continua exatamente com o mesmo peso. E agora o que é que acontece? Acontece que as empresas
que já lá atrás tinham pedido o layoff simplificado, ainda estão a lutar com meses em atraso de tesouraria. E aqui, este para mim é a grande falha do diploma do layoff. Foi o governo ter pedido às empresas que, como se diz, que se chegassem à frente. Pagassem primeiro para serem reembolsados depois. Ora, infelizmente, a grande maioria das nossas empresas não tem tesouraria para isso. Capacidade. Eles precisavam que fosse o contrário. Está aqui, está comprovadamente, eu estou em situação de dificuldade, preciso que me paguem diretamente aos meus trabalhadores. E isso nunca aconteceu. Portanto, mesmo as empresas que conseguiram sobreviver até ao verão, e mesmo no verão, algumas empresas, estou a pensar em termos de hotelaria, que conseguiram chegar até ao verão e reduzir os seus prejuízos no verão, com o pouco que conseguiram fazer no verão, isso também já acabou. E mesmo estas novas medidas, a questão mantém-se, que é, paguem vocês primeiro, que nós depois reembolsamos. Muito bem. Aqui em relação a esse, para mim, é um dos erros que devia ter sido visto com estes 9 meses que já temos. Que já tivemos estudiado. Aqui em relação ao layoff há uma questão, enfim, os números do desemprego já subiram consideravelmente, mas o receio, ainda não se fala muito nisso, é que quando estas empresas todas que recorreram a estes mecanismos, quando terminar o período, comecem a despedir. Já se consegue definir um traço, um limite temporal para quando isto vai começar a acontecer, ou como estes apoios ainda estão a decorrer? Ainda não, por uma razão muito simples que enfim, eu acredito, isto não é uma medida populista que o governo possa avançar e também ainda estamos em plena pandemia, também ainda é muito cedo para avançar. Mas o que nós temos é que até março continuamos com estes apoios. E não nos foi dito ainda que em março acaba. Portanto, há muitas empresas que têm essa perspectiva de em março isto renova-se. Ora, se também temos aqui a esperança ao fundo do túnel das vacinas também começarem a aparecer. Já tivemos o Ministro da Economia que nos veio dizer que contem que na Páscoa já vamos começar a ter o turismo a voltar. Portanto, não sei até que ponto não haverá aqui uma expectativa de juntar os vários fatores, seja por um lado da vacina para reduzir o número de casos, seja por outro lado começar a aumentar aqui a procura em termos hoteleiros e de turismo para que a economia volte novamente a arrancar à velocidade a que estávamos no fim de 2019. Para que depois, enfim, aqui o que se pretende é que suavemente as medidas deixem de aparecer, mas evidentemente que é muito difícil de um dia para o outro de ser uma empresa. Hoje, você está ligado à máquina há 9 meses e eu agora vou-lhe tirar a ficha. Certo. De um dia para o outro. E para os trabalhadores isto também tem implicações, não é? Porque acaba por, neste enquadramento, as empresas podem de facto reduzir os salários aos trabalhadores, não é? As empresas podem reduzir, efetivamente, mesmo já durante o período de layoff, podem reduzir, enfim, há 2 limites, limite mínimo e limite máximo. Quem das empresas que requerem o layoff simplificado, que vai desde um salário mínimo de limite mínimo até 3 salários mínimos de limite máximo. Portanto, em que nessa parte há uma comparticipação de 70% por parte da Segurança Social. Portanto, para baixo, enfim, não haverá muitos trabalhadores que recebam abaixo do salário mínimo, ou mesmo que recebam abaixo do salário mínimo, está sempre garantido, através do apoio do layoff simplificado, o pagamento de salário mínimo, portanto, aí está sempre precavido. A questão aqui coloca-se de quem está acima de 3 salários mínimos. Nessa situação, efetivamente, as empresas têm a faculdade de poder não pagar mais do que 3 salários mínimos. Agora, não estão impedidas de pagar a totalidade do ordenado. Ou seja, até 3 salários mínimos, 70% é comparticipado pelo Estado, através da Segurança Social. Daí para cima, o remanescente será a empresa que suporta. Tem essa ajuda. Terá essa ajuda. Agora, ao contrário de outras medidas, no layoff simplificado, isso não foi vedado. Portanto, é uma faculdade e não uma obrigação por parte das empresas. Muito bem. Enfim, já acabámos aqui um bocadinho o nosso tempo. Queria só perguntar o que é que acha que podemos aqui esperar para 2021, se é mesmo de facto o prolongar destas medidas excepcionais até termos uma ideia
mais concreta de como é que esta situação vai evoluir, o que é que se pode esperar em termos de lei para o próximo ano. Sim, efetivamente, relativamente a 2021, eu por natureza gosto de ser otimista, mesmo quando apareceu esta crise, várias vezes o disse, é uma crise, não há outra forma de dizer, estamos perante uma crise, sobretudo ao nível da saúde, mas não é uma crise económica. A crise económica está a vir por arrasto. Portanto, isto é uma altura em que, sobretudo, temos que nos reinventar. E há muitos apoios a esse nível que estão disponíveis. Há muitos apoios que são possíveis para quem se queira reinventar. Eu acho que temos que encarar dentro do possível, enfim, não sem falsas esperanças, mas tentar motivar-nos, reinventar-nos e tentar conseguir ver o lado positivo que pode existir no meio desta crise. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo, uma empresa que só fornecia um determinado material e só sabia fazer aquilo. Com esta pandemia, explorar o mercado e ver para onde é que se pode reinventar. Aqui há que apelar à criatividade dos portugueses, nós somos tão criativos de conseguir reinventar o seu negócio e ver outras alternativas, mesmo ao nível dos trabalhadores. Um trabalhador que toda a vida teve uma determinada função, uma determinada categoria profissional, mas por acaso até gostou de fazer outra coisa. Se calhar este é o momento certo e há apoios para isso, de ir explorar outras valências. Portanto, aqui se calhar pode ser aquele momento, aquela alavanca necessária para nos reinventarmos e explorar novas oportunidades de negócio que possam aparecer. Sem dúvida que o cenário, enfim, eu espero que o pior já tenha passado em termos de crise económica e que 2021 realmente nos traga essa luz ao fundo do túnel para nos reinventarmos, para começarmos a trabalhar, para podermos escolher o teletrabalho, se queremos teletrabalho, se não queremos teletrabalho, irmos trabalhar. Toda a gente hoje em dia que está em teletrabalho, é verdade, já estão um bocadinho saturados e gostavam imenso de voltar às empresas e ter o seu dia-a-dia normal, mas eu estou muito confiante que 2021 faça com que quer as empresas, quer os próprios trabalhadores venham cheios de vontade de trabalhar e de crescer. Essa é a sensação que eu tenho que todos nós queremos. Parece-me uma nota excelente para terminarmos este ano e encararmos o próximo com positivismo, e parece-me que deixou aqui temas interessantes para uma eventual próxima conversa no próximo ano sobre esse apoio e, de facto, que ferramentas é que existem disponíveis, quer para trabalhadores, quer para empresas, para se poderem reinventar e tirar o melhor partido possível desta situação, que obviamente não é boa para ninguém. Exato. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado.